A Lei do Amor tá chegando no seu capítulo 100, chegou o momento da gente aqui no Diário Novela analisar como que essa novela evoluiu ao longo do tempo. Melhorou, piorou, tá boa, não tá? É isso que a gente vai ver agora. Então entra e fica à vontade que está começando o primeiro Diário Novela. Mas antes da gente falar desses 100 capítulos de A Lei do Amor, vamos relembrar as notícias mais importantes no mundo das novelas dessa última semana. A gente vai começar pela Record. A Record já definiu o trio de protagonistas da sua próxima novela, O Rico e Lázaro. É a nova novela das 8h30, que vai estrear no lugar de A Terra Prometida. O Rico e Lázaro é escrita pela Paula Richard e tem série prevista para uma terça-feira, no dia 14 de março. Os três protagonistas da novela são Igor Hickley, que vai fazer Zack, o Dudu Azevedo, que vai fazer o Asher, e a Milena Toscano, que vai fazer a Joana. A história de O Rico e Lázaro é baseada na Bíblia. Conta a história de dois homens que eram temente a Deus e morrem, mas cada um tem um destino diferente. Um vai pro céu, o outro vai pro inferno. A novela estreia no dia 14 de março, já está sendo gravada pela Casablanca, no mesmo ritmo que outras novelas estão sendo gravadas. E a próxima novela das 7h30 da Record, que é Bela Aventura, escrita pelo Gustavo Reis, vai estrear só em junho. A emissora já está fazendo a escalação do elenco e a gente vai saber de uma história medieval de um homem que se apaixona por uma princesa. A história ainda está começando a ser desenvolvida e muito possivelmente ela vai estar quase toda gravada. A experiência que a Record teve agora com o Escrava Mãe, a última novela inédita do horário das 7h30, parece que foi muito bem recebida. Com a novela inteiramente gravada, é possível ter um pouco mais de tempo para a produção da novela, sem muitos contratempos. A Record deu muita sorte com a Escrava Mãe, mas é sempre arriscado estrear uma novela completamente gravada. Mas assim, há menos riscos de alguns acidentes. Na Globo, a primeira novela do ano a estrear vai ser a nova das 6, chamada Novo Mundo, que é a estreia de dois autores, Alessandro Mazon e Teresa Falcão. A novela ia estrear no dia 13 de março, mas a Globo decidiu adiar um pouco essa estreia para justamente não rivalizar com a estreia de O Rico e Lázaro na Record. Agora a novela vai estrear no dia 22 de março, que é uma quarta-feira. Por conta disso, Sol Nascente, que é a atual novela das 6, escrita pelo Júlio Fischer e pela Suzana Pires, é bom lembrar que o Walter Negrão foi afastado da novela, né? Vai ganhar mais 9 capítulos. Muita gente não gosta muito de Sol Nascente, acha que a história demora um pouco para poder acontecer e não tem muita trama, mas uma estratégia da Globo para tentar levantar a audiência. A audiência de Sol Nascente não tá boa. Então seria muito arriscado contar com essa migração de audiência com um final de semana no meio para a novela poder estrear numa segunda-feira, no caso, Novo Mundo. A estratégia da Globo é tentar fugir do final de semana e da fuga de audiência que costuma acontecer. Novo Mundo é uma novela protagonizada pela Isabelle Drummond, Chay Suede e Caio Castro. Outra notícia em relação a Novo Mundo é que a atriz Julia Gunn tá saindo da novela por problemas de saúde. Ela iria interpretar a Carlota Joaquina na novela. No lugar dela entra a Débora Olivieri, que já fez muitos trabalhos na Globo e a gente conhece bem, mas dessa vez ela tá com um personagem muito grande, né? É isso. Todo programa no comecinho tem o quadro As Novas, que eu vou trazer as notícias mais relevantes dos bastidores da TV durante a semana. Agora sim, a gente vai pro nosso quadro principal. O que aconteceu nesses 100 capítulos de A Lei do Amor? A Lei do Amor chegou no seu 100º capítulo, sendo uma novela que divide opiniões. Em termos de audiência, ela não tá nem perto dos maiores sucessos da Globo. Muito pelo contrário, a média de audiência dela tá entre as piores da história. Resta saber por que será que tá tendo tanta rejeição. Lembrando que A Lei do Amor é a estreia de Maria Adelaide Amaral e do Vincent Villari como titulares de uma novela das 9. Eles já tiveram muito sucesso em novelas das 7 e a Globo apostou neles para trazer um respiro novo no horário. O problema é que parece que a novela não pegou muito bem. O que a gente viu nesses 100 capítulos é que a história simplesmente mudou um pouco, né? A trama política, que ia ser bem forte durante toda ou quase toda a novela, simplesmente desapareceu. O que a gente vê de política ali, que é o personagem do Augusto, que é o Ricardo Tosi, e da Cláudia Raia, que vive a Salete, virou quase uma piadinha de disputa de poder, não teve nada de denúncia política, a coisa foi meio que derretendo. A trama política não fez muita falta. O que pode ter afastado as pessoas principalmente é a quantidade enorme de personagens que a novela tinha. O Flávio Rico do UOL fez um levantamento na coluna dessa semana. A novela tinha 64 personagens. Ele fez um paralelo com Roque Santeiro de 85, uma novela de mais de 30 anos atrás, que tinha 31 personagens e conseguiu fazer bastante sucesso e contar bem a trama. A gente não pode esquecer também que Velho Chico, a última que acabou aí, tinha cerca de 30 personagens e conseguiu levar bem a sua história. Muitos personagens na novela deixam o público um pouquinho perdido, né? Ele não sabe muita referência e montar aquela costura, aquela colcha de retalhos
que a novela precisa. E tinha um grande problema também, que muitos personagens eram feitos por atores novos e personagens importantes pra trama, tipo os filhos do Hércules, por exemplo. Então a gente se perde de não saber se conectar com esses personagens. E aí a solução que o núcleo de dramaturgia da Globo encontrou foi de cortar personagens da novela. De acordo com uma coluna do Notícias da TV, cerca de 1/3 dos personagens de A Lei do Amor saíram de cena. Não saíram de uma hora para outra, como costuma acontecer em algumas novelas. Todos eles tiveram suas cenas de despedida ou então morreram na novela. Esse enxugamento, essa lapidação que foi feita numa novela é bom para dar mais dinamismo na história, né? E fazer os núcleos andarem melhor. Possivelmente, a novela agora vai ganhar um rumo diferente e vai conseguir contar a sua história de uma maneira melhor e mais fluida. Outro problema também que a novela vinha enfrentando era a identificação de quem era o vilão e quem era mocinho na novela. Bom, o Tião Bezerra, do José Maier, ele era claramente um vilão. E numa entrevista que a Maria Adelaide Amaral e o Vincent Filari deram para o Nilson Xavier no UOL, eles disseram que claramente o vilão seria o Tião Bezerra, né? A Magnólia, que era pintada como uma vilã no começo da novela, na verdade ia ter um caráter dúbio. Ninguém ia saber quem seria essa mulher, se ela era boa, se ela era ruim. O problema é que essa dubiedade, né, essa dúvida sobre o caráter de um personagem funciona muito bem quando a novela vai bem e a história é bem contada. Quando a gente vê o que é uma novela que tá com uma trama muito confusa, um personagem dúbio, ele só ajuda nessa confusão. Por mais que a gente soubesse que a Magnólia, que é a Vera Holtz, tivesse uma personalidade dura, ela ainda não tinha feito maldades. Até a gente descobrir que ela foi a responsável pelo atentado que causou a morte da Suzana, que é a Regina Duarte, e o coma e o estado vegetativo do Fausto Leitão. Essa definição de quem eram os vilões, junto aí a gente coloca o Thiago Lacerda, que faz o Ciro, ajuda um pouco a poder compreender a história e definir para quem eu torço e para quem eu sou contra. Ela é uma personagem muito fria e pouco carismática, mas a gente consegue se identificar com ela no sentido de eu não quero ser essa mulher, ela é muito má. Até mesmo a trama, que é original, é amante do marido da filha há 20 anos, é amante do Ciro, que se casou com a Vitória, Camila Morgado. Ela arrumou esse casamento pra não ficar longe dele, já porque ela era casada com o Fausto. É muito maluco essa história toda. E é muito perverso, né? É uma história que dá um pouco de asco, é meio nojenta. As pessoas ficam meio com ojeriza dessa história toda. Eu acho super válido essa história desse amante e tudo, porque ela é uma vilã. Os dois são vilões, os dois só pensam nos próprios interesses. Essa vilania dos dois, isso adiciona um caldo perverso na história dos dois, que eu acho que conta um ponto muito legal, né, na trama. O vilã é capaz de fazer isso com a própria filha e deixar a filha meio doida, eu acho um ponto interessante. O problema é que ela é vilã demais e fria demais. No caso do Tião Bezerra, ele é um cara que fazia muitas maldades, ele não se redimiu, mas ele começa a tropeçar demais. E a interpretação do José Maier não tá muito legal nessa história toda, né? O vilão dele é quase o vilão da Disney, muito pomposo e com falas muito pouco naturais. Você vê ele como mais um cara doido fazendo as coisas, sem entender quais são os objetivos reais dele. Eu particularmente acho muito interessante a trama que envolve as personagens, ou a personagem, da Alice Wegman, Isabela e Marina. Pra quem não se lembra, no começo da novela ela começou a se envolver com o Thiago, personagem do Humberto Carrão, que já tinha um envolvimento com a Letícia, personagem da Isabela Santoni. E isso incomodava muito o Tião Bezerra, porque ele queria a todo custo que a filha, que ele achava que era filha dele, se envolvesse com a tal família Leitão. E a Isabela representava um perigo em relação a isso. Acontece que ele programou um atentado contra a Isabela. O Thiago, ele se apaixonou, ele desfez o noivado todo com a Letícia por conta disso. Ele se apaixonou pela Isabela. O Tião, então, programou um atentado contra a Isabela. Ela simplesmente sumiu. E agora volta uma nova personagem chamada Marina, com cabelo preto, bem diferente do que a gente costumava ver da Isabela, dizendo, eu não sou Isabela. A trama não é exatamente original, não. A primeira vez que essa trama foi contada, algo parecido com isso que a gente se lembra, foi na novela Selva de Pedra, da Janete Claire, de 1972, é muito antiga. Nessa novela, a gente tinha a personagem da Regina Duarte, que também sofria um atentado. Ela morreu como Simone Marques e voltou como Rosana Reis. No final, ela fala que assumiu uma outra personalidade para provar a sua própria inocência e os dois viveram felizes para sempre. Será que vai ser essa a trama de Isabela / Marina? Todas as cenas que a gente vê, a Marina fala, eu não sou Isabela, vocês estão doidos, e nem mesmo no encontro dela com o Tião Bezerra, ela demonstrou qualquer tipo de medo ou de ameaça que ela estivesse sentindo
por conta da presença do Tião Bezerra, que é o cara que mandou matar ela. Meu Deus. Então, a gente fica nessa dúvida, né? As pessoas estão correndo atrás pra saber se é Isabela, se é Marina, se for a mesma pessoa. Já teve ameaça de falar, olha, você tá assumindo outra identidade, essa é falsidade ideológica. Enfim, a gente não sabe ainda. Eu acho interessante essa trama, mesmo que não seja super original. Eu acho que o modo como os autores estão conduzindo e a interpretação da Alice Wegman tá maravilhosa para poder levar essa história pra frente e fazer a gente acreditar que é outra personagem, né? Se tudo der certo e se realmente Marina for uma outra Isabela, ela tá fazendo uma grande vingança. Se a trama central, que era o atentado do Fausto Leitão, já meio que foi resolvida e agora a gente vê a derrocada da Magnólia, essa história da Isabela e da Marina pode ser um outro fôlego pra gente ver outras relações, né? Fazendo essa análise do primeiro até o 100º capítulo, a gente vê que é uma novela que simplesmente tá perdida. Eu gosto da trama de A Lei do Amor. Eu gosto da trama de uma família que começa a ser corrida por dentro por conta da personagem da Magnólia. Tem muitos personagens, eu não gosto muito do texto da novela, eu acho ele rebuscado demais, sempre foi muito pomposo, ele não é nada natural. Falta aí alguns capítulos para a novela terminar, cerca de 50 capítulos, a novela ainda tem mais 2 meses para poder ir ao ar, então a gente vai começar a ver os desfechos. E eu sinto que parece que os autores pegaram as rédeas da novela novamente, limparam aquilo que era preciso, voltaram na sua trama central e tô vendo a condução acontecer de uma forma mais natural. E eu espero mesmo que os autores peguem as rédeas de A Lei do Amor para conduzir a novela de uma maneira gostosa, né? A gente gosta de ver novela boa, gosta de ver novela que envolve. E o último capítulo de A Lei do Amor tá programado para ir ao ar no dia 30 de março, já que no dia 3 de abril estreia a nova novela das 9, A Força do Querer, escrita pela Glória Pérez. Por isso, eu já quero chamar vocês aqui para assistir um futuro programa aqui no Diário Novela chamado O Fim e a Estreia, A Lei do Amor, A Força do Querer. Eu vou analisar a novela toda, A Lei do Amor, como um todo, né? Tudo que aconteceu, se a gente faz uma análise do primeiro ao último capítulo. E também as primeiras impressões dessa nova novela da Glória Pérez. No dia 5 de abril, anota aí na sua agenda, eu coloco no ar o programa O Fim e a Estreia, A Lei do Amor, A Força do Querer. Eu espero vocês, tá bom? Inscreva-se no canal para você não deixar de receber nenhuma atualização. Toda semana eu vou colocar vídeo aqui. E, claro, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Até semana que vem. Um beijo, tchau!